Bom dia, sejam bem-vindos ao seu Bet Talks, o segundo episódio, que é o nosso podcast do Retail Experience, onde a gente fala de tecnologia, de varejo, de tendência. E hoje fomos agraciados com a visita do Romano Panceira, que é uma lenda do varejo, 40 anos de experiência, que vai trazer para nós aqui um pouquinho do movimento do varejo. O Romano é super antenado, tem um movimento hoje de uma comitiva para a China, para falar de tecnologia, para falar de inovação. Ele leva o executivo para lá, ele vai contar um pouquinho para nós. E nós vamos trazer no tema desse segundo episódio, como o tema da APAS 26 é o coração supermercadista, a paixão que transforma o varejo, a gente vai linkar um pouquinho também com o supermercado futuro. Então, essa paixão que quem gosta do varejo tem, como é que a gente leva para a tendência do que vai ser o nosso supermercado futuro? E aí nós estamos falando aqui de AI no varejo, etiqueta eletrônica, dados com relevância, inteligência de mercado, e é um pouquinho que nós vamos estar falando aqui hoje. O nosso podcast está quebrado em 3 blocos, onde a gente vai falar um pouquinho desse movimento de coração do varejo, tendência do futuro, vamos falar um pouquinho de operação de varejo, com o que todo mundo fala hoje da mão de obra, que está escassa, como é que a gente pode operacionalizar melhor, e a gente vai, porque o mercado chinês, o mercado mundial está levando para esse varejo do futuro. Romano, seja muito bem-vindo. O Romano tem aí uma história enorme de varejo, né? Fundador e CEO da RP Works, ele foi o fundador da Retail Experience Brasil, que cria experiências estratégicas com os executivos, por exemplo, na comitiva da China. Na década de 80, criou a APA Show, a Super Rio, todos os eventos que hoje a gente tem aí, a sua permanência e durabilidade, e foi agraciado agora em presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo com a cadeira 35. Mano, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui essa manhã. Fala um pouquinho do Romano, da experiência dele, o que você está fazendo hoje dentro do universo do varejo. Bom, Fernando, primeiro agradecer a Selbet, agradecer a ti, a toda a divisão de varejo e Customer Experience aqui da Selbet por me convidar. Fiquei muito honrado com o convite e espero poder colaborar com vocês aí, trazendo um pouco da minha experiência, que eu sei que é mínima aí frente a de vocês aí no dia a dia do supermercado e do varejo em geral aqui em São Paulo e no Brasil, e quiçá na América Latina, provavelmente, né, vocês têm vários clientes aqui também fora do Brasil, então espero estar colaborando com vocês, né. Um pouco do Romano, né, o Romano em 85 chegou em São Paulo para fazer a primeira convenção Paulista Mercados, e em Belo Horizonte, em outubro de 85, fez a primeira Mineira, em 86 fez a primeira Super Rio, em 87 fez a primeira Super Nordeste, em 88 fez a primeira ABAD, Convenção Nacional de Atacadistas e Distribuidores, e ao longo do tempo aí vários eventos e feiras ligados ao varejo e também de outros setores da economia. Em 2006, eu fui convidado pela Abras, lá na época o presidente era o Susumu Honda, para reposicionar a convenção e a feira da Abras, e é um modelo que persiste até hoje, onde a gente reúne lá na Abras, né, hoje sob a liderança do João Galassi, lá na presidência, as 200 maiores redes de supermercados, presidentes, diretores comerciais, diretores financeiros, num grupo fechado para discutir exatamente esse tema teu, né, ou seja, o momento do varejo e o futuro do varejo, né, então é extremamente positivo, eu participo de todas lá, agora já como convidado, não mais como promotor, né. No momento, eu estou como consultor da Arnold, Sport Shows, lá fazendo a parte de varejo saudável. Estou também como consultor e co-curador no congresso da APAS, né, Show, onde vocês terão a oportunidade de ver o congresso deste ano, que está excepcional. E estou também co-coordenando e fazendo a curadoria do seminário de varejo da Fundação Getúlio Vargas, lá do Centro de Excelência de Varejo e Consumo da Fundação. Então, estou nessa parte contribuindo com o meu conhecimento e com viagem de experiência, com a Retail Experience a gente fez 2 este ano já. Nós levamos um grupo de 89 varejistas para o Euroshop, lá na Alemanha, junto com o Silvio Laban, que é o meu sócio, e o Popeye, são os 2 sócios nesse projeto. O Silvio hoje é diretor lá, né, de pós-graduação executiva do INSPER, né, e professor de marketing, da cadeira de marketing lá, e tem uma experiência gigante, né, no varejo, entre Pão de Açúcar, Carrefour e Walmart, enfim, e na academia ele está quase 20 anos, então tem muito conhecimento para colaborar com a gente, com esses varejistas. E em março nós levamos um grupo de 46 varejistas para a China. Aí é um outro grupo de sócios que é o Inxie,
o Fabrício Topper e o Carlos Alberto Júlio. Então, é muito legal essas experiências, né? Em janeiro eu estive na NRF, então tu vê como é que está o varejo americano, aí depois o varejo europeu e depois o chinês, né? Então, como diz o Carlos Alberto Júlio, né? O americano é o cara que mais escreve livro, o europeu é o que mais lê livro, e o chinês é o que mais executa o que está nos livros, né? Por isso que o varejo chinês está voando e os outros estão correndo atrás. Acho que o varejo chinês hoje está 15 anos na frente do varejo americano, né, e alguns anos do varejo brasileiro. Pegando essa tua dica aí, a gente vai falar do primeiro bloco, que é o varejo atual, real, e o que é o varejo do futuro. Eu vou pegar essa última palavra sua lá na questão do varejo da China. Quando a gente fala do nosso varejo brasileiro, com todas as tendências que a gente está vendo que está acontecendo na China, qual que é o paradigma da nossa realidade do que vai ser o nosso futuro? O que você imagina de jornada aí nesse transitório? O que eu vejo de diferente na China e um pouco nos Estados Unidos, né, mas na China mais acentuado, o Brasil está correndo atrás, aquilo que vocês trabalham com excelência, que é o tratamento de dados. Ou seja, na China, os caras tratam dado dentro de um ecossistema. Então, ou seja, eu tenho lá, grosso modo, né, a Alibaba, que tem um ecossistema que trata todas as informações ali com a Alipay, então eu posso fazer qualquer coisa ali dentro daquele sistema, e do outro lado eu tenho a Tencent com o WeChat, que também trabalha dessa forma. Então, o ecossistema trabalha a teu favor. Empresas concorrentes estão dentro do ecossistema oferecendo a melhor solução para o shopper ou a melhor solução para o consumidor final. E aí aquela diferença básica de shopper e consumidor final, né? Ou seja, o consumidor é o bebê e o shopper é a mãe do bebê, né? Então, só lembrando, né, o consumidor do aparelho de barbear é o homem, mas quem compra é a mulher porque quer ver ele bonitinho, bem barbeadinho, né? Esse contexto, dando exemplo de varejo alimentar ou varejo de beleza, a gente tem lá na China ele extrapolado ao extremo, e o legal com esses grupos que a gente está levando para a China, de empresas brasileiras, é que o pessoal está se dando conta que tem que melhorar o tratamento de dados, né? Então, é uma oportunidade para vocês ímpar, essa mudança de paradigma e a mudança de mentalidade, né? E nesse quesito, né, que a gente pegou e falou de ecossistema, nós, por exemplo, temos 11 unidades de negócio, que é um ecossistema que você tem desde a cibersegurança, a parte de locação de equipamentos, a parte de varejo, de retail media, de ferramenta de precificação, toda a parte de tratamento de dados e agilização para ajudar o varejo. Mas se a gente falar a realidade hoje, quantos dos varejistas estão nesse momento de entender o dado, entender que é um shopper, entender frequência e estão, de fato, atuando nessa tendência? O que a gente vê, tem um híbrido aí, né? Tem o pessoal ainda que é muito raiz, que vê toda essa parte de investimento de dado como despesa. Tem uma galera que não vê como despesa, vê como investimento e começa a se destacar em alguns movimentos, que nós vamos falar mais para frente. Um deles, que a gente vê muito, principalmente do último ano para cá, é o varejo que tem o drive de dados, entendendo que ele tem que olhar uma precificação mais amplificada e com a necessidade de mão de obra que hoje está escassa, ele está indo para uma questão de etiqueta eletrônica. Como é que você vê esse equilíbrio do varejo? Eu acho que a descoberta que eles estão fazendo é que a etiqueta eletrônica não é só um display que está lá comunicando o preço, né? A etiqueta eletrônica tem um banco de dados atrás que pode oferecer uma série de informações, de dados, para o supermercadista tomar a melhor decisão. E com isso ele vai reduzir mão de obra e vai ter uma velocidade de decisão em relação ao seu estoque, né, ao controle, à venda, à alavancagem, demanda, à preditividade, né? Então, uma série de situações que eles vão poder trabalhar muito aceleradamente e, consequentemente, aumentar sua margem. Então, eu acho que é o momento agora, o supermercadista está pensando nisso, com certeza. Eu vejo nos grupos que eu tenho levado, tanto para a Europa quanto para a China, eles observaram que lá, nesses dois continentes, né, porque a China é um grande continente na Ásia, né, eles já estão usando etiqueta com resultados extremamente positivos, né. Na Europa a gente teve a oportunidade de visitar o Mercadona, a gente visitou o Cesto, a gente visitou outras redes lá, Pingo Doce, e o pessoal lá também está usando direto, Grupo Edeka na Alemanha, entre outros, né, impressionante, e com dado, né, que o importante é isso, ou seja, não é aquele displayzinho lá fazendo preço e coloridinho, né, que era a interpretação, né, tem toda a inteligência,
que vocês e outros grupos aí que estão consolidando no mercado do sistema de informações pode oferecer ao cliente, ao supermercadista e ao varejista em geral, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão dessa evolução, quais são os gargalos reais que você vê hoje em relação ao mercado de tendência, o que eu tenho hoje, que eu tenho que tomar decisão, e o intervalo para execução? Então, você falou, né? O americano escreve livro, o europeu lê e o chinês ele executa. O que você acha que falta para a gente ter essa parte da execução mais forte? Por exemplo, a gente foi para a NRF esse ano e viu lá o Next Now, né, que está acontecendo agora, tem que ser amanhã. E a gente sabe quanto tudo daquilo que está ali, para aterrissar e a gente pôr em prática, acaba se perdendo nos meses seguintes. Pela tua experiência, qual é o processo de aterrissar e executar que o varejista precisa fazer ou precisa mudar? Acho que tem duas situações aí que tu trouxe, né? A primeira é a questão da NRF, que faziam anos que eles não refletiam sobre o agora, né? Eu acho que este ano eles botaram o pé no chão e viram assim, cara, nós estamos com uma inflação galopante aqui nos Estados Unidos e o consumidor está perdendo o poder de compra pela primeira vez, né? Ou seja, o mercado americano não é a primeira vez, né? Mas desde a década de 70, né? Quando teve a crise do petróleo em 74. Então, nós estamos falando aí de praticamente 50 anos que eles viram de novo uma inflação galopante. E isso reflete, obviamente, na rentabilidade, porque eu não consigo repassar todo o preço, o poder de compra caiu, a gente vê muitos sem teto na rua, né? Os famosos homeless lá. A gente não via tanto em Nova York, Chicago, cidades, metrópoles, né, gigantes e ricas, a gente está vendo isso nas ruas, né. Eu estive agora em San Diego, no Congresso Mundial do Café especial, algumas ruas de San Diego que eram inimagináveis, como a Broadway, com homeless na rua, tá? Então, esse ponto que tu trouxe é importante. E aí, vindo para o Brasil, né, e por isso que eu quis pontuar as duas situações, a gente trouxe o ano passado o Ram Charan, que é o autor do livro, né, sobre execução e foi o mentor de vários grandes líderes americanos, empresários e presidentes, e ele lá com uma transparência ainda, ou seja, ele não usa PowerPoint, não usa nada, né, ele lá no retroprojetor com a transparência escrevendo 10 passos para a excelência e execução, que nada mais é do que fazer o famoso básico que todo mundo fala no discurso, mas ninguém faz, né? E o primeiro deles era dados, ou seja, trabalhar os dados, né? Ver o que o seu consumidor está comprando, ver como é que ele se comporta dentro da loja, ver como é que o seu colaborador está atuando, ver como ele pode atender e servir, porque afinal o supermercado é uma empresa de serviço, né? O varejo é uma empresa de serviço, como ele pode usar esse dado para servir, né? E isso remonta à década de 20, 30, 40, 50, né, que nós tínhamos lá o seu Manuel no negócio que sabia o que a Dona Maria queria, né, chegava, olha, chegou, né, chegou o seu negócio, etc e tal. E a gente está começando a ver esse movimento, né, nas aéreas, por exemplo. Tem companhias aéreas hoje que você senta e a comissário ou comissário de bordo chega lá, ó, seu Fernando, né, seja bem-vindo, né, se o senhor precisar, pode contar conosco e tal, coisa que não existia até 2, 3 anos atrás. Então, está havendo essa mudança. Né? Não, e acho que tem uma coisa seguinte, né? A gente está numa era que a experiência, né, é maior do que o produto, muitas vezes. Né? Com certeza. Você fala o seguinte, você vê, ou vamos ir para agro, né? Você pega fazendas de leite que criaram uma roteirização para você visitar a fazenda e ter uma experimentação dos queijos. Sim. Então, você não vai ver a fazenda. Você vai fazer a degustação do queijo, mas você está comprando o que ali? A experiência. A experiência. Então, acho que já fazer um gancho no nosso segundo bloco aqui de operações e o impacto do ponto de venda, também para o shopping. E aí a gente tem duas vertentes aqui, né? A gente tem aí a operação do varejo, que ela é complexa. Ele tem que pesquisar não sei quantos itens, tem que trocar etiqueta, tem que estar abastecido, tem que estar com o preço correto, tem que estar com frente de caixa organizado, tem que estar com o benefício arrumado. E aí você tem um mercado super dinâmico, e aí entra uma outra variável, né? Você vê a loja hoje com retail media, com digital science. Como você vê
fricção dessas informações na operação, e a gente sabe que hoje, para todo varejista que a gente fala, dependente do segmento, mão de obra está muito difícil. Então, como é que eu vou expandir a minha rede se eu não tenho ninguém mais que quer ser um açougueiro? Eu não tenho essa atratividade. E a gente precisa de uma expansão de 200 açougueiros. Onde vão estar esses 200 açougueiros? Onde vão estar esses 200 peixeiros que fazem essa experiência diferenciada na loja? Então, nessa linha de operações e experiência, do teu ponto de vista hoje, quais são as áreas que eu tenho que diminuir fricção? Onde que ainda eu tenho muita fricção que eu deveria já, porque a gente fala disso há muito tempo, mas quais são as áreas de fricção de loja que eu tenho que eliminar de vez? É interessante essa tua pergunta. A área de maior fricção no supermercado ainda é o checkout, né? Ainda é o checkout, ou seja, o consumidor vai lá, dá a volta, fica lá meia hora, 40 minutos, uma hora, dependendo do tamanho da loja e do tamanho do carrinho de compras dele, né? E aí chega lá uma fila no checkout, né? E aí, isso me remonta à Euroshop de 2008, lá, 2011, quando eu levei o pessoal do Brasil para lá, né, para a Alemanha, e o pessoal via self-checkout e dizia, cara, isso aqui nunca vai ter no Brasil. O consumidor quer isso, aquilo, aquele outro, né? E aí, hoje em dia, está já virando 1/3 dos checkouts já são self-checkouts, né? E por quê, né? Primeiro, porque não tem mão de obra, né? Esse é um papo. Realmente, mas segundo, porque eu quero diminuir a fricção. E aí vem um negócio, por exemplo, na China de novo, né? Ou seja, a China, eles não perguntam para mim o CPF, eles não perguntam para mim se eu compro ou não na loja, se eu sou do clube ou não sou, entendeu? Essas perguntas já estão no sistema. Então eu chego lá, já automaticamente o Alipay ou o WeChat já sabe que eu sou romano, que você comprou. Que eu comprou isso, e já me oferece aquilo, já me oferece um brinde, e eu já fechei a conta, entendeu? Então, essa questão da fricção, para mim, ainda é o checkout no Brasil, e, de novo, né, a falta de interpretação de dados. E eu vou te dar um exemplo também da Alemanha, uma rede que nós fomos lá visitar, os caras disseram que determinados dias da semana, e aí, aliás, voltando a um ponto importante anterior, que é o seguinte, é um dos lugares que tem, né, assim como na China, a Alemanha, a maior velocidade de passagem de produtos no caixa. Né? Produtividade do caixa é gigantesca, né? A pessoa pá. Por quê? Porque até o leitor óptico lá é diferente do nosso aqui, tá? Ele é muito mais sensível na leitura, né? Então, tu passa de cabeça para baixo, cabeça para cima, ele está lendo. E aí, a gente observou lá que uma senhora estava demorando para passar, né? Pô, na Alemanha, alta produtividade, ela está demorando. Aí o diretor da rede nos falando, não, ela está demorando pelo seguinte, porque aquela senhora lá, cliente, vocês estão vendo que é uma idosa, tem mais de 70 anos, nós estamos vendo, então, ela quer atenção, ela mora sozinha, então o tempo que ela fica ali no caixa conversando com o caixa, para ela já é afeto, e é uma forma que ela encontra de acolhimento na rede, logo, melhor experiência. Então, olha só o treinamento do caixa lá na Alemanha, né? Já estão voando, entendeu? Ou seja, eu atendo com velocidade o jovem que quer ir embora rápido, e eu atendo devagar aquela senhorinha de 80 anos, de 90 anos, que quer atenção, quer carinho, né? Quer que eu pergunte para ela como é que foi, se ela dormiu bem à noite, se ela conseguiu jantar ontem, se aquele queijo que ela tinha comprado antes de ontem estava certo. E aí aquela senhorinha vai mais vezes no supermercado, porque lá no supermercado ela tem mais atenção. Então veja que é interessante a oferta de experiência, né? Exato, aí você vê que interessante, né? Que eu acho que a gente pode linkar com essa história do coração do supermercadista, que tem que chegar para o operador, né? Então, tem que ter a sensibilidade de saber que aquele cliente é idoso, que está querendo uma minuto de atenção, que vai além da experiência da compra, acaba tendo até uma interação humana mais sensível ali, que eu acho que é a chamada, que é essa humanização do coração do varejista que com certeza está se movimentando. Eu acho que uma coisa legal também é isso, né? Você vê, a gente está entrando numa população mais idosa, né? Então, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, é igual a longevidade que a gente tem hoje. E aí eu vou linkar no que você falou uma palavra na tua introdução, que é saudabilidade.
A categoria que mais cresceu do ano passado para esse ano foi saudabilidade. Sim, Então, sim. tudo que está voltado para uma vida mais saudável, para alimentação melhor, para anti-estresse, e vai da aromaterapia até o cereal. A gente tem uma conscientização, né, diferente dos últimos anos, né? Compra mais consciente, a saudabilidade e essa longevidade que vai mudar um pouco a rotina. Ocorrências do nosso dia a dia. Então, ainda a gente tem lá muito preço errado, tem ruptura, tem produto que não está sinalizado, tem fila no caixa. Olhando um pouquinho nessas inconsistências operacionais, com a falta de mão de obra, o quanto a tecnologia pode nos ajudar nisso? Então, vamos pensar o seguinte, uma operação de precificação correta, uma amplificação de dados, uma operação de uma etiqueta eletrônica que vai te acusar a ruptura de produto. Isso é uma realidade nossa ou ainda a gente está longe? Como é que você vê essas correções tecnológicas que hoje o mercado oferece? Nós temos vários aqui dentro que podem ter esse exemplo, mas como é que você vê a realidade da vida como é para uma operação chinesa, por exemplo, onde a própria etiqueta faz a checagem da ruptura? Por exemplo, a gente tem hoje uma etiqueta que faz essa avaliação da ruptura e te manda um sinal para o teu RP, para o teu fonte de caixa, para poder fazer um implante automático. Mas não é a realidade que todo mundo tem. E a gente tem uma outra coisa importante, né? A gente tem no Brasil N Brasis aqui dentro. Você vai, por exemplo, para o interior do Nordeste, para o interior de Minas Gerais, é completamente diferente do eixo em São Paulo-Minas, que você tem operações muito mais complexas, onde você tem um consumidor muito mais tecnológico, vamos chamar dessa forma. Então, nesse universo que a gente tem do nosso varejo dinâmico, como a gente resolve a questão de preço errado, ruptura, falta de mão de obra, trazendo tecnologia dia a dia de uma forma acessível? Eu acho que é visitando o varejista, conversando com ele, fazendo um ótimo preço dos produtos e serviços que vocês têm para vender e os teus concorrentes, entendeu? Literalmente, basicamente é isso. O que está claro é que o supermercadista e os outros varejos também, né, ou seja, varejo de moda principalmente, físico, né, não pelo e-commerce, né, e varejo de farma, eu acho que também, que tem muitos itens, né, tanto no back quanto no front office, a gente enxerga claramente que a etiqueta eletrônica e todo esse processo de inteligência que está por trás dela vão permitir que ele tenha uma performance muito melhor e um atendimento sem ruído, né, com o cliente, né? Porque hoje ainda existe, chega lá, tem 2 itens que tem etiqueta e mais 6 que não tem. Aí tem que perguntar, né? Ontem eu estava numa rede comprando orquídea. E aí tinham lá mais de 100 orquídeas lá para eu comprar para o Dia das Mães, né, para Dona Rose, e não tinha a etiqueta de preço. Aí eu tive que pegar uma orquídea, caminhar até no leitor de preço que estava a uns 30 metros, entendeu? Voltar, ver lá que estava R$ 39,90, aí eu peguei e separei 3, tal. Aí né? Você vê que é uma coisa simples. Simples, né? Então eu tô falando assim, aí é o básico. O básico bem feito, né? E aí, o que o gerente da loja poderia dizer, né? Ah, não, é um produto sazonal. Eu só botei lá na entrada, né? Mas eu, como consumidor, a minha experiência precisa ser atendida, né? Ou seja, oferecida, né? E aí vem um ponto que eu acho que ficou muito claro, tanto na Euroshop, lá na Alemanha, que é uma feira gigante de ponto de venda, né, de soluções de ponto de venda, quanto na NRF desse ano, que é o seguinte: o consumidor não vai mais para a loja porque ele precisa, ele vai porque ele quer. Acho que este é o paradigma, entendeu? Então, assim, eu poderia ter comprado orquídea por Juliana Flores ou coisa parecida, entendeu? E tudo certo, entendeu? Então, assim, eu fui lá na loja, fui fazer as compras lá, comprar um cordeiro, uma paleta e tal, para fazer pro Dia das Mães lá em casa e tal, mas eu aproveitei e vi as orquídeas bonitas e queria comprar. Então, cara, eu estou fazendo essa opção, então me oferece prazer, né? Me oferece uma experiência, né? Diferente da que eu fui submetido naquele momento, entendeu? Então, eu acho que o papel da inteligência e do sistema de informações e análise e vamos dizer assim, tratamento de dados é o passo do varejista do futuro, entendeu? Ou seja, tu pensar assim, o que vai mudar aqui no varejo brasileiro? E a gente tem várias empresas
do clube, do que a gente chama do clube do bilhão, né, que são as 100 maiores empresas varejistas dos varejos alimentar, né, que faturam acima de 1 bi, tem várias que estão com problema. Estão com problema financeiro, por quê? Porque não tratam os dados. Sim. Então estão perdendo venda, até para o concorrente direto, né? Mas eu lembro que na década de 90, início da década de 2000, quando a gente levava supermercadistas lá para o FMI, que era a Feira Americana de Supermercados, nas visitas técnicas, tinha um supermercado num lado da rua e um supermercado do outro lado da rua e o outro do lado, assim, né? Naqueles strip center, né? E aí os caras, pô, Romano, tem 3 lojas aqui, cara, isso aí não existe. Como é que os caras, né? Aí eu falava, gente, é propósito, claro, posicionamento, estratégia. O público de um é diferente do público do outro, que é diferente do público do outro. Ou seja, quem compra aqui no Walmart não compra no Whole Foods e não compra no Sprouts. Cada um vende um tipo de solução, né? E aí, hoje no Brasil, o que a gente vê, né? Por exemplo, ali perto do Portal do Morumbi. Na frente do Portal do Morumbi tem um Saint-Marché e um Pão de Açúcar, um do lado do outro. A 200 metros, 300 metros tem um Irota. A 500 metros tem um Carrefour Bairro. Aí para o outro lado, a 500 metros tem um Max Atacadista, tem um Zafari e outro Pão de Açúcar. E a 500 metros para o outro lado tem um Mambo. Quer dizer, ali nós temos 3, 5, 6, 7, 8 lojas de supermercados numa distância menor que 1 quilômetro. Do epicentro, se a gente fala do epicentro, é 500 metros. Se a gente falar da loja mais distante para outra mais distante ao sul, dá 1 quilômetro. Então, o mundo mudou e eles estão hoje correndo atrás, né? Então, assim, como é que tu vai conseguir sobreviver? Com tratamento de dados. Eu acho que o tratamento de dados, agregado à experiência de loja, e acho que você falou uma coisa importante, agregado a posicionamento, faz o jogo mudar. Vou dar um exemplo para você na minha praia aqui, né? De price e inteligência de mercado. A gente tem ainda varejistas que são seguidores de preço. E eu te pergunto, né? Existe 10 produtos que você tem em referência de preço para gravado. Só que tem produtos que você precisa comprar. Vou pegar o exemplo que você falou da orquídea. R$ 39,90 é um preço justo? Na tua ótica foi um preço justo. Mas se ela tivesse R$ 41,90, você ia comprar da mesma forma. Porque não foi o preço que te agradou. Você falou para mim, elas estavam bonitas. Eu fui comprar o cordeiro, vi a orquídea e eu vi. Então você concorda comigo? R$ 39,90 e o R$ 41,90 você levaria da mesma forma. Se você fosse no concorrente a 100 metros e visse que a orquídea tivesse a R$ 37,90, esse varejista que você comprou, se a categoria de plantas fosse uma categoria que ele quisesse trazer, ele poderia talvez ser mais agressivo. Mas se for uma conveniência, eu tenho uma baita qualidade da orquídea e eu estou aqui para experiência e complemento, o R$ 41,90 levaria. Porque você, pelo perfil de shopper, não iria atravessar a rua, andar 100 metros por causa do R$ 31,90 ou do R$ 37,90. Então a gente sempre fala o seguinte, qual é o seu propósito? Quem que é o seu cliente? Aonde você quer ir? Né? E aí acho que tem um jogo da inteligência de mapeamento de dados de preço, agregado à tua experiência e o que você quer como estratégia, aterrissando isso com tecnologia, né? Então aqui a ferramenta trabalhando para você com todos os insights, e o final, né, o output, que é, seja uma etiqueta impressa, seja eletrônica, como é que eu amplifico isso? Então, se essa jornada está azeitada, o ganho, às vezes, de 0,8, 1,2 de margem no faturamento do cara é uma carreta de dinheiro. É um gigante. Né? É gigante. E, às vezes, é nesse pequeno detalhe que o jogo é ganho. Que muito. E ainda, se você pega essa humanização do varejo, o coração do varejista, que chega na experiência da loja da Alemanha, vendo aquela particularidade do cliente, que é o idoso, que é mais atenção, ou quando você entra na loja e pergunta onde é que está a categoria de café, e o cara vai até lá, ele... hoje é mais raro, mas ele vai até lá e ele fala um pouquinho que café você está procurando e te ajuda na tua decisão de compra, cara, a gente vai para um outro patamar, né? Você acha que isso é o que eu falei nesse último parágrafo aqui, é utópico ou a gente já tem isso acontecendo? Eu acho que a gente já tem isso acontecendo e parametrizando, né? Uma coisa importante assim de China. A China tem 4 faixas de cidades que eles chamam, né? Então tem as cidades nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, né? Nós estamos falando das cidades nível 1 e nível 2, tá?
que já estão com o futuro do varejo gigante. A 3 está se implementando e a 4 ainda vai demorar um pouquinho, tá? Ou seja, porque o governo lá chinês fez isso por faixa, né? Dividiu a China em 4 faixas, a grosso modo, né? Fazendo isso. E por que eu falo isso, né? Porque lá na China, por exemplo, a venda assistida no autosserviço recomeçou, tá? Então, apesar de ter live commerce, apesar de ter e-commerce, quando tu chega numa loja como o Rema ou no Seven Fresh, tem várias, ou no Olé, que é uma outra rede que a gente viu, tem várias gôndolas que tem uma pessoa lá fazendo venda assistida, né, te oferecendo. Por quê? Porque na conta está fechando a venda. A conta está fechando a venda a mais do que quando não era assistida, entendeu? Bom, mano, estamos caminhando aqui para o terceiro e último bloco, né, que a gente vai falar um pouquinho do mercado do futuro vinculado com a paixão do varejo. Quando a gente fala sobre o futuro, para a gente ser aqui num bate-bola, 3 pontos que você sugere. Para eu realmente caminhar para essa tendência mundial de dados, com experiência de cliente, com retail media, com digital sign, quem é o meu consumidor, onde eu quero ir, me fala 3 recomendações que você daria para o varejista para ele estar nessa curva de futuro. Eu acho que uma resume tudo, que é excelência no tratamento de dados, né? A segunda, que é consequência disso, se eu conheço o meu cliente, se eu conheço bem, é excelência no atendimento e no serviço e na experiência a ser oferecida, né? E a terceira é lembrar sempre, né? Eu quero ir para a tua loja, eu não preciso ir mais para a sua loja. Então, o varejista tem que entender que ele é uma opção entre milhares de opções hoje que o consumidor tem para comprar qualquer tipo de produto ou serviço. Então, eu acho que esses 3 pontos, mas o mais importante deles, com certeza, é tratamento de dados. Porque aí eu vou saber claramente, né, como varejista, quem é o meu consumidor, quem é o meu shopper, o que ele quer, o que ele precisa, e aí eu vou começar a trabalhar a nova onda, né, que é a preditividade, né? Ou seja, eu vou trabalhar para frente, né, e não para trás, né? Olhar para o futuro, né? Então, eu pego o meu histórico, mas eu faço uma predição onde eu quero estar, e aí logística, abastecimento, tendência, enfim. De oferta. Nessa linha, quando a gente fala para o varejista, seja ele pequeno, médio ou grande, qual que é a tua sugestão para ele mixar tendência, tecnologia e custo? Aonde você acha que ele tem que olhar no primeiro nível? Muito difícil de responder isso, porque cada um tem um... Mas o que cabe para todo mundo? O que não, eu acho que operação de loja, custo, investir mais em marketing. Então, mas é que hoje, assim, tem uma coisa que é a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial hoje, ela pode colaborar muito para qualquer empresa, seja varejista ou não, né? Mas especialmente os varejistas, né? No headquarter, né? Poderem olhar a inteligência artificial e imaginar o seguinte, né? Eu tenho uma vaga que abriu, certo? No meu office lá no financeiro, um exemplo. Pergunta que eu tenho que fazer é: esta vaga aí, né? Ou IA, né? Consegue atender e me entregar o dado que esta vaga me entregava até ontem? Sim. Ok. Então eu não vou mais preencher essa vaga. Eu vou deixar com a AI, tá? E aí, esse dinheirinho, entre aspas, que sobra desta vaga, eu vou botar em investimento em tratamento de dados e tecnologia na operação, entendeu? Então, eu acho que é uma transição que o varejista tem que começar a enxergar isso e ver onde ele vai poder otimizar o seu negócio. Porque, realmente, as margens estão caindo, né? Commodities no mundo inteiro, né, e no Brasil especialmente, até o ano passado, né, estavam num preço extremamente baixo, né, do ponto de vista de consumo, e aí não é fácil, né, com todo o respeito, né, e tu que trabalhou já no varejo, né, tem uma história grande de varejo também, no tempo lá, década de 2000, enfim, né, que a gente esteve junto até em trabalhos lá no Walmart. Tu sabe, imagina assim, né, 5 quilos de arroz, R$10, né, então, cara, onde é que eu vou botar isso, né, R$12, onde é que eu vou botar isso, né, 1 litro de leite, R$3. Então, primeiro, o estoque imenso, né,
que antigamente estoque, só ocupava estoque grande no CD, era papel higiênico e Bombril, né? Que era um negócio que todo mundo falava, né? Até usava o Bombril como cama lá na época, né? Para descansar no meio-dia os varejistas, o pessoal da operação da loja. Hoje não, hoje então pega assim, enche o teu depósito lá com commodity e sobra R$10 no fim do dia, R$12 no fim do dia. Então está muito apertado a operação. Então onde é que eu vou ganhar dinheiro, né? Eu acho que é exatamente trabalhando isso, né? Trabalhando nos recursos e entendendo com inteligência de dados o que esse meu consumidor quer e mudando o nível de oferta, né? Então a gente tem exemplos aí no Brasil inteiro de empresas que fizeram essa mudança e realmente melhoraram suas margens. Estamos caminhando para o encerramento, né? Então eu vou pedir para você, em cima do tempo do APA Show, com a experiência que você tem, né, de ter concebido, co-criado esse movimento como um todo, o que você sugeriria para o varejista dentro do APA Show para poder transitar? Qual que seria o roteiro que ele teria que ter e quais são os tópicos que ele poderia olhar? Então, cara, vai olhar hoje o que está no atuador de operações. Então, quem que você tem dentro lá dentro de solução? O que você ajudaria o varejista na APA Show como roteiro de uma boa experiência e o que a gente falou no começo aqui, né? Eu vou para uma feira, vou para um evento, obviamente tem tudo aquela enxurrada de informação, mas como é que eu pego aquele conteúdo e ponho na prática? Sim, eu acho que primeiro precisa se inscrever no Congresso, tá? Porque o Congresso tem o que há de mais atualizado e de mais tendências para o supermercadista, o varejista e até a indústria de produtos, serviços e equipamentos assistirem, tá? Tem, por exemplo, um painel na quarta de manhã que eu participo, que o título é o que o supermercadista precisa ver do que nós trouxemos na bagagem, né? Nós, porque eu estou trazendo experiências, né, de NRF Europa e, né, então China. Estados Unidos, Europa e China, aí o Hugo Befflin está trazendo também, aí o outro é um italiano que está trazendo da Itália, o outro é o Brasnuc lá, o Clemente, que está trazendo também desses 3 eventos. Então, assim, nós vamos mostrar para o pessoal o que a gente viu de diferente que eles podem implementar. Por exemplo, à tarde da quarta-feira tem um fórum de inovação, que eu coordeno, né, chama Fórum de Inovação APAS by Retail Experience. Então, tem lá uma série de pessoas, então tem um profissional da Tencent também que está trazendo, né, eu não sei se a tua audiência sabe, mas a Tencent acabou de inaugurar uma nova sede lá em Shenzhen, que é uma ilha, né, uma ilha, eles construíram uma ilha, né, no mar lá, que é a nova sede da Tencent. Então, assim, cara, o mundo está mudando, né, cara, o mundo está mudando. Então, isso primeiro. Segundo, aí, meio-dia, eu vou para a feira. Eu vou para a feira, vou fazer o quê, né? Fazer uma agenda. Então, assim, no meu comercial, né, com quem eu estou trabalhando bem, com quem eu estou trabalhando mal e quais são as oportunidades. Na operação, mesma coisa, né, com quem eu estou trabalhando bem, com quem eu estou trabalhando mal e oportunidades. Na área de TI, com quem eu estou trabalhando bem, com quem eu estou trabalhando mal e oportunidades. Então, fazer com a sua equipe roteiro, né, de visitas e reuniões para aproveitar e ver lá oportunidades, né, como provavelmente a tua empresa tem uma série de ofertas lá, como o seu bet, né, olha, cara, eu estou te mostrando aqui soluções para o mercado futuro, mas é para aqui agora, né? Exato. Então é o futuro lá longe, mas é para você implementar hoje, né? Exato. Eu queria agradecer a nossa audiência, agradecer o Romano Panceira, que nos presenteou aqui no nosso segundo episódio, com tanto conhecimento. Daria para ficar aqui horas para falar do varejo. Com certeza, com certeza. Então, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade e por nos enriquecer aí com todo o teu conhecimento. Vai ser, obviamente, já está na nossa lista de outros podcasts que nós vamos colocar, pela tua experiência, não só falar de APAS, mas falar do varejo como um todo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua visita, pela tua disponibilidade. Tá, eu agradeço o teu convite, Fernando, agradeço o convite da Selbet. Tenho certeza que vocês estão fazendo um excelente trabalho aqui e pode oferecer soluções para toda a cadeia de varejo alimentar e os outros varejos, né, que tem aqui no Brasil, né, moda, construção, beleza, etc., farma. Acho que vocês têm aí um monte de oportunidades para vocês contemplarem.
e espero ter contribuído aí com certeza. o que vocês esperavam e esperam aí de uma visão de um jovem rapaz, né, latino-americano, né, que está aí tentando ajudar o varejista e toda a sua cadeia de fornecedores e stakeholders a crescer e a se desenvolver nesse Brasil, porque o negócio está pegando. Ou seja, se não for você aqui, vai vir outra empresa que vai fazer melhor. Exatamente. Parabéns pela tua jornada toda. Eu aproveito e convido vocês para os nossos próximos episódios, para o episódio 3, que a gente tem aí uma sequência de episódios planejados com muito conteúdo, com muita inovação que a gente vai trazer, não só olhando o mercado, mas também o que as soluções que a Celbert pode entregar. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Romano, um bom dia. Muito obrigado, ótimo dia e excelente ano para vocês. Obrigado mais uma vez.